Opa, vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, Igor Sobrinho, aqui do Boletim Bitcoin, seu portal de notícias sobre Bitcoin. Hoje estou com um convidado muito especial aqui, uma surpresa, na verdade. É o Cleverson Fiuza, ou melhor, Fiuza Bitcoin. E aí, meu querido, como é que você está? Eu tô bem, Igor. E vocês, como é que estão aí? Massa, que legal. Se apresenta aí, fala pra gente quem é você, o que você faz, enfim. Conta aí. Uhum. Bom, Igor, até você não me conhecia porque até há pouco tempo eu me escondia, né? Eu ficava mais nos bastidores aí, aprendendo, sem precisar me expor. E aí, com essa possibilidade de ser aí candidato a deputado federal pelo Partido Novo, aqui por São Paulo, aí surgiu a possibilidade de levantar a bandeira do Bitcoin como uma bandeira principal ou única, né? Na minha campanha. Então, agora que eu estou começando a aparecer nas mídias sociais, agora que eu estou expondo a cara, sendo atrás da trincheira, e estou aqui para isso. Eu comecei a mexer com Bitcoin não faz muito tempo, foi em 2018 que eu comprei meu primeiro Bitcoin. Até então eu achava que era uma moda, uma coisa assim. Mas eu só fui estudar mesmo Bitcoin a partir de 2020 com a pandemia, onde eu tive tempo. Aí eu comecei a compreender o que era realmente Bitcoin e hoje estou completamente apaixonado, né? Eu estou com 59 anos, sou arquiteto de formação e trabalhava até pouco tempo como arquiteto. Aí em 2018 eu resolvi me sair candidato a deputado federal pelo Partido Novo também. Mas não que houvesse uma bandeira, mas porque eu não acreditava no Partido Novo. Eu duvidava que ele fosse me dar uma legenda, alguém que eles não conheciam. Acabei virando candidato, acabei conhecendo muita gente do liberalismo, acabei me ingressando na pós-graduação de escola austríaca, né, do Instituto Mises. Conheci muita gente interessante lá, não só os professores muito bons, mas os colegas também excepcionais. E lá conheci pessoal que mexia com Bitcoin. E eles começaram a me dar os meus primeiros passos, como aprender, onde buscar as informações. E hoje eu estou aqui, mais ensinando que aprendendo, mas ainda assim descobrindo coisas novas do Bitcoin. Que legal, que massa. Bom, muito massa a trajetória. Eu acho que assim, a gente tem várias pessoas aí no meio, né, Bitcoiner que são mais novas, que são jovens, né, uma boa parte aí com menos de 30 anos descobrindo, e você já está numa outra etapa da vida, num momento bem diferente, né? Já bem estabelecido profissionalmente, e eu acho que é sempre uma oportunidade muito legal poder trocar essa ideia e de você um cara que está tentando ingressar aí, né, numa arena muito sombria, muito arenosa, que é a arena política, né? E eu acredito que hoje no Brasil você tem pouquíssimos, né, políticos que realmente têm um conhecimento sobre o que é o Bitcoin, sobre o que é esse universo, né? Virou até um meme recente, o Renan Calheiros, se não me engano, né, falando, chamando de Bitcoin. E a gente tem É, aí uma série de demonstrações de extrema ignorância, né, de parte da classe política para com essa tecnologia, né, para com esse protocolo. Enfim, muito disso a gente acaba julgando e pensando, ah, mas é porque esses caras são velhos, esses caras são de uma cabeça ultrapassada e eles não conseguem entender, ou, né, talvez são só mal intencionados mesmo, e entendem que talvez o Bitcoin coloque em risco um pouco do sistema financeiro, né, que sustenta eles. A gente uhum. faz essas dúvidas aí, faz essas perguntas, e assim, eu queria te perguntar, como que você veio parar no Bitcoin? Se você puder contar essa jornada, assim, quando que você ouviu falar pela primeira vez? Em 2018 você disse que começou a mexer. Como que foi esse processo de você começar a mexer até o ponto de você se tornar um cara que tem um Instagram repleto de memes sobre o Bitcoin, né? Assim, de caráter extremamente only Bitcoin, até, de certa forma, e repleto de referências, né, de pessoas que realmente entendam, que realmente entendem, perdão, que realmente entendem o que é o Bitcoin, que não o comparam com só mais um projeto, com só mais um investimento, né? Eu achei Uhum. muito legal a sua proposta. Eu gosto muito desse meme que você botou, né, do governo banindo o Bitcoin e uma grade minúscula. O cara pode ultrapassar a qualquer momento, porque o governo sequer é capaz de banir, mas conta pra gente aí, assim, de onde você ouviu falar, como você ouviu falar, como que isso bateu, né? Bateu fundo e qual que é a relação desse processo com você chegar nessa pós-graduação em economia austríaca, como é que foi? Uhum. Eu costumo dizer que eu
libertário desde criancinha, né? Porque desde criança, isso lá pelos anos 70, eu já percebi que a inflação não era uma coisa que deveria ser natural. Aquela loucura toda de hiperinflação, que vocês jovens acho que não têm a menor ideia do que é viver dia a dia sem saber quanto vai custar o preço das coisas, né? É terrível isso, né? E eu, muito jovem, meu primeiro emprego, na verdade, foi uma empresa que eu e mais 3 amigos montamos de comida congelada, e era absolutamente insano a gente ter que calcular todo dia o preço que nós íamos colocar no cardápio ali. As compras tinham que ser feitas correndo, porque logo ia subir. 6 horas da manhã eu estava no mercado todo dia para poder aproveitar o preço mais baixo, antes que eles remarcassem os preços. E depois de muito trabalho, quase 2 anos nessa luta aí, nós resolvemos vender a empresa, colocamos o dinheiro no overnight, né, que tinha uma remuneração diária nos bancos, e percebemos que nós ganhávamos mais dinheiro do que trabalhando. Isso para mim nunca teve lógica, né? Por mais que me explicassem, por mais que tentassem entender, nunca existiu lógica para mim. E essa dúvida sempre me acompanhou, né? Sempre, mesmo depois de muito tempo trabalhando, já com obra, também aquela loucura com a inflação, a hiperinflação. E foi só recentemente, em 2018, que eu encontrei a escola austríaca, né? Foi através do Novo até. O Novo tem alguns grupos de estudo, e entre eles lá tinha um pessoal que está ensinando Hayek, ensinando Mises, né? Bastiat. E lá eu comecei a perceber, opa, aqui tem lógica, aqui acho que vai responder as minhas coisas. Aí gostei muito do assunto, acabei fazendo pós-graduação depois, e na pós-graduação eu consegui entender toda a filosofia política que está por trás, a filosofia econômica também, e explica tudo, explica o que é hiperinflação, o que é depressão, o que é deflação, o porquê está tudo acontecendo. Aí comecei a entender como é que funciona a moeda fiduciária, a absoluta insanidade que é a moeda fiduciária, e como diz o Peter Turguniev, o papelzinho colorido lastreado em honestidade político, é uma coisa que é uma excelente definição. E eu percebi que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar, né? A gente não pode ficar só reclamando, xingando no WhatsApp, naqueles grupinhos que a gente tem. Aí eu percebi que tem que arregaçar a manga e, bom, se ninguém vai, vou eu. Né? Se não for nós, quem, né? Se não for quando, se não for agora, quando, né? Como dizia o Ronald Reagan. Então, toda essa trajetória aí era uma indagação que eu fazia desde criança, né? Desde muito jovem, e só agora que eu consegui encontrar os fundamentos e o porquê tudo isso. Interessante. Então aquilo, no fundo, já te revoltava, né? Já te incomodava e você descobriu as causas, né? Descobriu o porquê, né? Encontrou esses porquês estudando, né? Esses filósofos, conhecendo, né? Os economistas da escola austríaca, enfim. E aí foi nesse meio aí da escola austríaca que você ouviu falar do Bitcoin? Eu tinha ouvido falar Bitcoin, acho que em 2015, uma coisa assim, em reportagens, essas coisas, Sim. e eu nunca dei muita bola. Achei que era uma coisa de joguinho, uma coisa parecida com isso, uma aposta que não ia dar em nada, enfim. Eu fui muito arrogante perante o Bitcoin durante muito tempo. E em 2018, com alguns colegas lá do pós-graduação, falaram: não é bem isso, não, você está marcando bobeira aí, né? E como eram uns colegas assim, muito graduados, um pessoal que conhecia muito economia, conhecia tudo, isso, bom, deixa eu pesquisar também, né? Aí eu comecei a estudar então mais Bitcoin e aí eu fiquei assombrado, primeiro com a minha ignorância e arrogância de não ter dado bola antes, né? E segundo com o tamanho que é o projeto Bitcoin. Bitcoin para mim é a maior invenção da humanidade, né? Não houve nenhum paralelo com relação a isso. Invenção ou descoberta, né? Tem gente levantando a tese de descoberta, eu estou achando que é bacana essa tese também. E aí, me aprofundando muito no Bitcoin, eu percebi que essa é a nossa melhor oportunidade de mudar o país, de mudar uma geração inteira, de mudar toda a humanidade, na verdade, né? Eu acho que nós estamos passando por um processo muito parecido que passou no Renascimento em 1500, né? Em 1450 foi feita a invenção da prensa de Gutenberg, né? Que permitiu imprimir os livros que até então eram todos manuscritos, né? E com isso, de uma certa forma, democratizou a informação, né? Que era até então era exclusivo da igreja. E hoje nós temos a igreja quase uma irrelevante, quer dizer, quem quiser ser católico, quem quiser ter alguma religião, ela pode escolher se quer ou não. Mas naquela época era absolutamente o poder máximo era a igreja. Ela era que dava o poder aos reis, os reis se submetiam à igreja, né?
tinha tanta força quanto, e acabou tirando esse monopólio da informação da igreja, conseguiu dar uma democratizada e todo o desenvolvimento que nós vimos a partir de 1500. Eu acho que nós estamos num momento muito parecido com isso, né? Então eu digo, a primeira lição que eu tive do Bitcoin foi a lição de humildade, né? Como eu tenho que ser mais humilde com relação às coisas novas que estão surgindo, com a pessoa mais jovem que está mais antenado que nós mais velhos, né? E que, na verdade, isso acaba me dando mais esperança, porque como tem gente jovem conhecendo o assunto, bem antenado, discutindo de igual a igual todo o que é uma moeda fiduciária, o que é essa insanidade que é a nossa economia mundial atual, né? Então, eu vejo com muito bons olhos o Bitcoin por conta disso. Primeiro que é uma tecnologia jovem, os jovens estão bem empenhados e bem informados com relação a isso, e estamos aí para poder ajudar, o que nós pudermos contribuir, seja lá em Brasília, ou seja aqui nos vídeos, qualquer forma de contribuição com o Bitcoin é interessante. Aliás, por falar interessante, esse é outro aspecto bom do Bitcoin, né? Que todo mundo que entende a tese do Bitcoin começa a compreender, tem aquela ansiedade de começar a disseminar a ideia, né? Então, um ajuda o outro lá, acaba criando uma corrente positiva, né? Aquela coisa, não, vamos salvar o mundo. É mais ou menos essa sensação mesmo, né? Porque o Bitcoin tem esse poder, de fato, né? De salvar o mundo que nós estamos vivendo hoje. E então, a minha bandeira, na verdade, de campanha, não é só uma bandeira de campanha, mas é uma bandeira do Bitcoin, exatamente. E estou aproveitando a campanha para poder disseminar a ideia do Bitcoin, não aproveitando o Bitcoin para disseminar a minha campanha eleitoral. Bacana, isso aí que você falou é interessante, porque eu já ouvi falar de pessoal comentar que assim, olha, vamos começar a ficar atento, por questão daqui a pouco vão começar a aparecer políticos querendo se aproveitar do Bitcoin, né, para Uhum. ganhar em cima, querendo se aproveitar do Bitcoin para ganhar voto. Então você vê como o oposto, né? Você está vindo fazer propaganda, você está indo na política fazer propaganda do Bitcoin para outras pessoas. Exatamente. E mais até do que isso, eu acho que o Bitcoin não é só a moeda que vai nos salvar o mundo, né? O Bitcoin também é energia, né? Então, toda a nossa matriz energética, por exemplo, que é muito melhor que de muitos países, ela poderia ser mais bem aproveitada se ela pudesse juntar o poder do Bitcoin, né? A mineração, por exemplo, ela demanda muita energia, então ela poderia, de uma certa forma, subsidiar a nossa matriz energética, criando mais oportunidades de desenvolvimento nisso daí, né? E o Brasil agora está num momento ímpar em relação ao mundo, que ele está fora dessa loucura que está a política, lá, principalmente na Ucrânia, na Europa. Nós estamos fora desse eixo de conflito. Nós temos muito potencial aqui. O único problema que nós temos é a falta de energia, que a energia não tem a produção que deveria ter para sustentar um desenvolvimento acelerado como poderia ter. E o Bitcoin, de uma certa forma, poderia financiar isso tudo, né? Então, mais do que moeda, também é energia, e isso envolve muito o governo também, né? E é importante nós termos lá dentro do governo, eu digo, um libertário infiltrado lá, para poder, tipo um cavalo de Troia, começar a disseminar a ideia de dentro para fora, né? É algo interessante também, embora não seja imprescindível, e de fato o Bitcoin não tem essa correlação entre política e Bitcoin. Na verdade, o Bitcoin vai surgir independente da política, né? É uma ordem espontânea, como diria Hayek. Mas eu acho que se tivermos alguém lá dentro, ou algumas pessoas lá dentro do Congresso ou no governo, plantando a sementinha do Bitcoin, só temos a ganhar para isso. É daí também porque eu me propus a ser candidato. Legal. E você acredita que existe um espaço para o diálogo sobre o Bitcoin na política? Você chegando, né, em Brasília, chegando no Congresso Federal, você conseguiria dialogar sobre isso com outros políticos eleitos? Ou você acha que você talvez gritaria sozinho e na esperança de que outras pessoas, né, pudessem, se despertar também, tomar a pílula laranja? Uhum. Eu vejo que o Bitcoin vai nos libertar do controle que tem o governo sobre a moeda, né? E com isso vai nos libertar da inflação, vai nos libertar da coação para impostos cada vez mais altos, né? E vai também acabar um pouco com o financiamento que está tendo no Congresso não, no governo de uma forma geral. Então, eu não sei se o pessoal de lá vai ter um pouco de receio do Bitcoin ao entender a tese,
ou se vai perceber isso como uma grande oportunidade do Brasil se desenvolver mais, se adotar o Bitcoin mais cedo. Que dentro da teoria dos jogos, né? Quem começar a adotar mais cedo o Bitcoin, aproveitar essa oportunidade agora, ganha mais. E lá na frente vai ser aquela coisa de se salvar do desespero que vai ser quando tiver o colapso monetário geral, né? Então, eu tenho muita curiosidade em saber como é que vai ser a reação lá principalmente no Congresso. Se eu vou conseguir disseminar a ideia, se as pessoas vão entender, e se entendendo, vão apoiar ou não. Mas, enfim, eu acho que vale a pena nós tentarmos lá dentro, se não a moeda Bitcoin, mas pelo menos a energia Bitcoin, a gente poderia dar um bom salto nesse aspecto. E você, sobre a energia, pretende fomentar a questão da mineração no Brasil, cortar impostos? Como é que seria? Usar a mineração para reaproveitar a energia desperdiçada? Cortar impostos, eu defendo cortar todos os impostos, né? Eu defendo a tese que o imposto é roubo, né? Então, qualquer coisa que é feita sob coação, aquela coisa que a gente é obrigado a fazer, é uma forma que não é voluntária, portanto, é um assalto a gente, né? Agora, o interessante que eu acho da questão da energia é que ela deveria ter imposto zero, porque ela que desenvolve todo o país, né? Vê agora mesmo, nós tivemos a redução do imposto do ICMS na gasolina, o impacto que teve isso na inflação, né? E o impacto que isso tem no desenvolvimento. Então, houve um crescimento da quantidade de vagas formais, está havendo um crescimento maior, nós estamos tendo uma deflação importante, na contramão do que está acontecendo no mundo inteiro. E eu acredito muito nisso por conta da redução de impostos na energia, embora seja só na gasolina. Mas no quesito energético, eu acho que quanto mais nós fomentarmos a energia, a produção de energia, maior a concorrência. E, aliás, a partir acho que do ano que vem já, o brasileiro vai poder escolher qual é o gerador de energia, né? Ele não vai ficar mais submetido à escolha que é da distribuidora. Então, ele vai poder escolher aquele que é mais barato, vai poder fazer negociações diretas, vai haver uma disputa de mercado entre o consumidor final, né? Isso vai, com certeza, dar uma boa baixada no custo da energia. Os especialistas estimam que até em 23% essa redução do custo da energia para o consumidor final. Isso já com imposto, né? Já foi se decidido também que o imposto vai ser isento sobre a transmissão e a distribuição, que é muito interessante, ficando só sobre a produção realmente. Mas eu defendo e vou tentar lá em Brasília zerar o imposto para a energia, sobretudo a energia renovável, a fim de fomentar o crescimento da nossa matriz energética, possibilitar grande desenvolvimento econômico com investimentos lá de fora e também subsidiando a mineração do Bitcoin. O Bitcoin poderia parar a qualquer momento, ele é uma demanda que você controla num botão, desliga ou liga. E em momentos de pico, por exemplo, que nós temos uma demanda grande de energia na produção de qualquer coisa, poderia desligar a mineração e quando a energia estiver sobrando, liga a mineração e vai subsidiando o custo dela. Massa, Fiuza. Cara, eu não sabia que também essa perspectiva, né, de energia ela estava tão otimista assim para o Brasil. Eu não tinha noção dessas informações, né, de que vão correr esses cortes de impostos. Corte de impostos não, né, mas corte de determinados custos, né, em algumas partes do Uhum. processo, bem que vai baratear, né, bem legal, muito interessante. E você acredita que o Estado, né, pode subsidiar, né, a mineração do Bitcoin de que maneira direta, assim? Na verdade, não houve nem corte de impostos, né? O que houve foi uma decisão da Justiça dizendo o óbvio: a transmissão e a distribuição não deve ser tributado no ICMS, né? Só a produção. Então, criou-se clareou-se esse assunto e está valendo a partir de agora, né? Legal. Isso, de uma certa forma, desimpede, simplifica um pouco mais a possibilidade de a gente da concorrência de escolha de quem vai ser a nossa produtora de energia, né? Então, eu não sei muito, na verdade, não sou especialista no assunto de energia, só estou acompanhando por conta do Bitcoin, Sim. mas é, sem dúvida, uma grande evolução nesse aspecto, né? E eu vejo, não sei se o pessoal das produtoras de energia já perceberam isso, mas o Bitcoin é como um grande financiador de instalação de tudo, né? Porque as eólicas, as hidrelétricas, até mesmo a energia solar, elas não são 100% confiáveis, né? Elas dependem de vento, dependem de sol e depende de quantidade de água, né?
Então, algumas vezes, a hidrelétrica, por exemplo, ela tem mais água do que precisaria. Ela começa a soltar água pelos vertedouros para poder diminuir a pressão que tem nas represas, né? E essa água poderia estar produzindo energia, mas como não há demanda suficiente por toda aquela energia que ela poderia produzir, eles acabam deixando escapar água por fora, né? E essa energia, quando estiver sobrando nesse caso, poderia ser aproveitada na produção de Bitcoin, e que é o grande gargalo do Bitcoin, né? O Bitcoin e outro aspecto interessante do Bitcoin é que ele está procurando energia barata ou de graça, né? Então, onde tem desperdício de energia, o Bitcoin está indo lá e está sendo plantado e está sendo viabilizado por conta disso. Então, aquele papo furado que tem de dizer que a energia roubada pelo Bitcoin vai ser energia da produção, não existe isso, né? Porque é tão cara a energia que nós pagamos aqui e a energia que o Bitcoin necessita tem que ser necessariamente barata, senão não é viável. Então, não tem o menor fundamento isso daí, né? Agora, pelo contrário, sim, na produção, no subsidiamento da produção de energia, eu acho que é bem válido essa tese. Cara, legal. É interessante porque tem até um nome para a mineração do Bitcoin que se utiliza de energias que não são constantes, né? Que é a mineração intermitente. A É. mineração intermitente ela tem um grande potencial de universalizar e de tornar viável energias como as eólicas, as solares, as placas solares, né? Que nem sempre tem sol. Eólica nem sempre tem vento. A energia Uhum. hidrelétrica tem momentos de seca. Então, assim, quando essas energias elas funcionam em momentos de excesso, né, onde tem energia sendo desperdiçada, é uma maneira seja do produtor de energia, né, seja de alguma outra empresa sócia, ali conseguir angariar recursos que vão ajudar a manter, né, não só manter, mas também a conseguir até expandir a zona de atuação dessas usinas, né. E uma coisa muito Uhum. importante que a gente vê nessa guerra aí, cara, que eu achei muito legal que você falou, né, que o Brasil está longe desse conflito, né, de certa forma, é que a maior parte das guerras, dos conflitos do mundo se dão por causa de energia, né? Se dão Uhum. lutando por energia, né? Lutando seja por combustível, seja por terras, seja por terras que são aráveis, né? Que podem ser plantadas, enfim. Então a gente vê que uma boa parte dos conflitos bélicos eles se dão nesse sentido. E eu acredito, eu acho que você também, né? Que nesse sentido em que o Bitcoin ele se torna uma bateria monetária, né? Ele consegue se tornar um meio através do qual a energia que está sendo jogada fora ela é reaproveitada, é transformada em riqueza. Cara, o Bitcoin ele está trabalhando pela paz do mundo, né? Eu acho que ele está fazendo isso. Exatamente, é. Eu acho que ele está fazendo isso. Você vê em El Salvador, por exemplo, estão querendo aproveitar a energia de um vulcão lá. Essa Incrível, tecnologia, até cara. onde eu sei, não existe ainda, mas está sendo desenvolvida e Uhum. subsidiada pelo Bitcoin. É, Então, o Bitcoin tem esse aspecto também, que ele acaba patrocinando a criação de novas formas de aproveitamento de energia, né? E você falou das guerras, as guerras, eu acredito nessa teoria, de que elas são financiadas pela moeda fiduciária. Então, desde a Primeira Guerra, foi quando perdeu o padrão ouro, né? As moedas dos países perderam o padrão ouro por conta do financiamento de guerra. E no meio da Segunda Guerra, os Estados Unidos propôs em Bretton Woods que todos os países abandonassem o padrão ouro e adotassem o padrão dólar. E o dólar seria o único país atrelado ao ouro. E isso financiou não só a Segunda Guerra Mundial, mas financiou também a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia. Até que em 1970 rompeu-se de vez o padrão ouro com o dólar, com a transmissão de Nixon lá em 15 de agosto de 71. E com isso a moeda fiduciária passou a ser aquilo que é insanidade, não tem laço nenhum, não tem nada que possa aprender. E com isso os governos puderam gastar o quanto quiseram, inclusive em guerra. Então há alguns economistas, e eu concordo com eles, que defendem que sem o padrão fiduciário, com o padrão Bitcoin, por exemplo, ou com o padrão ouro, as guerras não existiriam, porque não haveria como financiar essas guerras. Os países teriam que chegar na população, olha, vamos fazer uma vaquinha para fazer guerra. População não iria apoiar isso daí, né? Então, até em questões de paz, o Bitcoin é também uma solução, veja só, né? E legal. outro Uma boa aspecto visão, porque interessante também. ele tá desmonetizando, né? Quem produz a guerra, né? Exatamente, porque o poder da moeda, quem tem o poder da moeda tem um poder muito grande, né? E é o que financia tudo, né? Então, o cara que tem o poder na caneta
financiado com um poder quase infinito, imprimir o quanto ele quiser, esse cara faz o que ele quer. E normalmente faz o que ele quer, e nem sempre é de interesse da população. Então, tirando pelo menos o poder da moeda na mão dos políticos, né, da irresponsabilidade dos políticos, a população está mais protegida e com muito mais paz, né? Não, com certeza, sem sombra de dúvidas. E nesse sentido, eu vou aproveitar para começar a trazer aqui algumas perguntas que o pessoal fez no nosso Twitter, @BoletimBTC. Nos siga lá no Twitter, @BoletimBTC. Uma pergunta que vai nesse sentido de moedas na mão do governo foi feita pelo Kryptonizando. O Banco Central tem bilhões em reservas em moeda estrangeira, ouro e títulos de dívida. Pretende propor algo para que o governo brasileiro acumule Bitcoin? Com certeza. Eu acho que o Bitcoin ele vai surgir independente das ações políticas que tiveram lá na frente, né? Mas que é interessante para o Brasil também começar a acumular reserva no Bitcoin, mas não só no Bitcoin, mas acho que é importante diversificar, porque o Bitcoin ainda não é uma moeda estabelecida, né? Ela está começando agora, então há riscos, mas uma parte eu recomendaria sim, e se puder, vou propor lá para o Banco Central adotar o Bitcoin também como uma reserva de valor. Que, aliás, é o que foi feito com a Rússia. A Rússia, antes de entrar na guerra, ela já imaginava que poderia receber represália, ela diversificou a moeda, a reserva dela, né? Então, ela tinha, acho que 23% em ouro, que é muito alto para o país, né? E também criou reserva em yuan, a moeda chinesa, em ien japonês, em euro, e tinha pouca coisa em dólar. E no fim aconteceu o que ela temia, acabou confiscando todo o dinheiro que ela tinha em reserva em dólar e no euro e ficou meio que na mão dos chineses para poder fazer negociação estrangeira, né? E o Brasil, apesar de ser um país bem mais pacífico que a Rússia, ele tem que ter essa preocupação também em diversificar a reserva monetária, né? Porque até o dólar teve uma expansão gigantesca, né? Saiu de 3,7 trilhões de dólares antes da pandemia e está com quase 9 trilhões de dólares no seu balanço, né? É muita coisa, é muita responsabilidade, né? Então, com certeza, propor alguma coisa nesse sentido de diversificar a reserva brasileira, inclusive em Bitcoin. Não, eu vou além, eu vou dizer que assim, pensa, a Rússia é um país que tem, eu acho que é o país que mais tem armas nucleares no mundo, se não me engano, salvo engano. Então, ela tem um grande argumento aí, né, nessa queda de braço geopolítica. A Rússia ela não é um país vulnerável. E mesmo a Rússia, né, começou aí a se preparar já monetariamente, imaginando que poderia sofrer as sanções que sofreu, etc. Quem dirá o Brasil, né, um país que não tem essa mesma arma geopolítica aí, né, que são as bombas atômicas para conseguir, de certa forma, peitar os Estados Unidos. Se acontecer uma sanção econômica sobre o Brasil, o real vai para a vala, né? Isso não há dúvidas. Ele já está indo sem isso, né? Quem dirá com isso, então, de fato, eu acredito que é uma excelente ideia. E eu vou fazer uma pergunta minha. Você acredita que no futuro, não sei, de médio ou longo prazo, mas você acredita que os estados, os bancos centrais, eles irão lastrear as suas moedas em Bitcoin? Bom, eu acho que o Banco Central não deveria nem existir, para começo de conversa, né? Porque a grande desgraça do sistema monetário nacional foram criados pelos bancos centrais, né? É o maior engodo que fizeram a população, na minha opinião. Mas eu acredito que uma vez que já o Banco Central trabalha com uma moeda que não é lá mais lastreada em nada, ele não vai querer lastrear em Bitcoin porque não teria sentido. Talvez o mais provável, dentro da improbabilidade, seria lastrear novamente em ouro, que é o que muita gente defende que deveria acontecer. Mas se nem isso acontece, não vai ser no Bitcoin, que é uma moeda bem recente, que eles vão lastrear. Não acredito, não. Legal. Tem três perguntas aqui do Stanley Calderelli. Vamos lá. A primeira pergunta é: você é a favor de incentivar a declaração de Bitcoin? E ele botou entre parênteses: não sou a Receita Federal perguntando. Eu acho que o Bitcoin tem um lado libertário muito bom, quer dizer, cada um faz o que acha que tem que fazer, né?
Então, eu não recomendo e nem preconizo nada disso, né? Se a pessoa achar que deve declarar, declara, senão pode ter represálias, né, por conta do governo, mas, enfim, cada um sabe o que faz, né? Sim. Uma coisa que o pessoal fala é que o Bitcoin ele faz do imposto um proposto, né? Porque a pessoa não vai mais ter como, o Estado não vai conseguir, né, necessariamente é, rastrear você, não é tão simples assim, né? Quanto Uhum, principalmente com o real digital aí. Em breve uhum. a gente fala sobre isso. Mas uma pergunta dele é a favor, isso aqui a gente já sabe a sua resposta já, mas vamos lá. É a favor de leis regulatórias para quem se arrisca a adquirir produtos e contas atrelados ao Bitcoin? A minha ideia não é criar nenhuma regulamentação do Bitcoin, nada disso, é tentar, no máximo, protegê-lo de alguma tentativa de. Eu não digo de proibir o Bitcoin, porque eu acho que não vão conseguir, mas pelo menos de atrelar um pouco, retardar esse processo, eu acho que tem capacidade para isso. Então eu estaria lá mais como um goleiro, né? Mas não só a regulamentação do Bitcoin, mas outras regulamentações absurdas, né? O próprio sistema tributário, que é uma insanidade, não só pelo alto custo, mas a forma que tem que pagar. Ninguém sabe exatamente o que imposto tem que pagar, quanto tem que pagar, e tudo isso tu queria trabalhar também. Gera insegurança jurídica, né? Também é outro aspecto também que atrapalha muito o desenvolvimento do país, né? Com certeza, sem dúvida. Sem dúvida. E vamos lá, você falou que está lá mais como goleiro. Mas como goleiro, você daria uma de Rogério Ceni, marcaria um pênalti? Quero dizer, você defenderia o Bitcoin como uma moeda de uso oficial? Eu defenderia como uma opção de moeda oficial, né? Até porque o Bitcoin, por ser muito recente, ele tem 12 anos praticamente, né, de utilização. Então, por ser muito recente, a gente ainda pode ter alguma surpresa lá na frente, embora acho improvável. Mas como moeda única, não. Mas como alternativa, com certeza, sim. Sim, assim como em El Salvador, né? Uma moeda de curso Exatamente. legal, no caso, né? Em El Salvador foi mais fácil, porque lá já adotavam o dólar como uma moeda Sim, corrente, né? eles não tinham Então, moeda local, né? Não tinham moeda própria. então todo aquele choque de interesse lá não existia lá. Aqui tem. Aqui Uhum. nós temos o real, que é controlado e é manipulado pelo Banco Central e pelo governo. Então a Sim, resistência será muito maior. legal, legal. A última pergunta aqui do Stanley Calderelli sabe o que é Lightning Network e o que ela pode proporcionar? Ser muito pouco. Eu estou até tentando agora criar um node de Lightning Network, até para aprender, não para ganhar dinheiro com isso, porque o Lightning Network, ao contrário do holder do Bitcoin, você tem que atuar diretamente no Light e ficar acompanhando, né? Criar os canais direitinho, ver qual canal é viável, fazer o equilíbrio dos canais, tudo ali. Então, por conta disso, eu não vou ser um ativo muito assíduo do Light Network. Mas, com certeza, eu chamo de Pix internacional isso daí, porque ele trabalha numa outra camada do Bitcoin, possibilita o pagamento instantâneo, embora não seja tão seguro quanto o Bitcoin, mas é uma coisa interessante também. Assim como é o FedMind, também está surgindo agora uma outra tecnologia para poder facilitar o pagamento com o Bitcoin, principalmente para as comunidades mais distantes, né, que não têm o sistema bancário, que estão fora do sistema bancário. E é uma posição também que está se mostrando muito interessante também nesse aspecto. Massa, a Lightning Network, cara, ela tem sido uma das tecnologias que mais tem crescido em termos de adoção e principalmente aqui na América Latina, né? Em comunidades, Uhum. tanto como em El Salvador, você tem várias experiências aí de comunidades que já estão aceitando Bitcoin, na Guatemala, Honduras, Belize, Nicarágua, Costa Rica e também, principalmente em Jericoacoara, não sei se você conhece, a Praia É. Bitcoin, A Praia Bitcoin, eu conheço. muito Projeto bacana bacana. aquilo lá. A gente em breve quer trazer aqui também o Fernando Motolese, do Praia Bitcoin. E aqui no Brasil a gente tem o Gênio, né, que é um dos caras mais cabeças que eu te recomendo, caso você já não conheça, que é o Diego Collin. Ele manja muito de Lightning Network, especialista nisso. E assim, tem um Assisti uma palestra conteúdo dele semana excelente. passada lá no Clube Foi, Bitcoin, né? foi. Palestra Interessante, é. dele. Muito boa. Eu estava lá na palestra lá. Em breve a gente quer trazer ele aqui também. E legal, cara, Muito a bom ele. Lightning, ela é uma solução de segunda camada para ajudar nessa parte de pagamentos. E os FedMinds, eles têm um objetivo mais na parte da custódia, né? E também em Uhum. pessoas que não, em comunidades que não estão tão imersas assim no mundo digital.
Enfim, são iniciativas incríveis, são iniciativas excelentes, muito legais as perguntas aí, agradeço. Uhum. Alguém fez uma pergunta aqui que eu acho que nem vale a pena, mas qual cripto terá um pico em setembro de 2022? Eu acho que isso aqui não cabe espaço aqui. Agora, o que cabe espaço talvez eu te perguntar, você vê alguma grande diferença, e qual é a diferença que você vê, né, entre o Bitcoin e as outras criptomoedas? Bom, as outras criptomoedas são quase 20 mil moedas, né? Então, tem muita coisa aí. Eu vejo muita coisa como golpe, né? Evidentemente, não conheço todas as teorias das outras moedas, É mas impossível, a na principal verdade. é impossível. Mas a principal diferença que tem a Bitcoin e as outras principais stablecoins, né? Stablecoins, não, os principais altcoins, Altcoins. essa é a descentralização. O Bitcoin, eu acho que é um ativo completamente diferente das outras criptomoedas. Ele é realmente um sistema descentralizado, autônomo, inexorável, e as outras moedas têm essa vulnerabilidade da centralização. Talvez a Monero não tenha tanta centralização quanto as outras, mas todas elas, de uma certa forma, têm um ponto vulnerável que é a centralização, né? E eu não sei até que ponto também é confiável isso daí ou não. Então foi por isso que eu acabei abandonando as outras criptomoedas e fiquei só com o Bitcoin. Agora eu não Legal. sou investidor em Bitcoin, né? Não tenho aquela coisa de ficar acompanhando quanto vai subir, quanto vai ser qual vai ser a pica da galáxia lá em setembro da criptomoeda. Sim. Não é o meu perfil de fazer o trade, né? O day trade. O fundo, o topo, esse tipo de coisa, né? Se Legal. eu tivesse acompanhando isso, daí eu já estaria desesperado, porque hoje está, acho que US$ 19 mil o Bitcoin lá. Hoje deu uma. Viu 69 mil em novembro, né? Pois é, deu uma promoção, né, pô? Convenhamos. Eu vejo assim. Aliás, eu vejo isso, né? Eu acompanho o preço do Bitcoin, estou achando que o dólar e o euro, o real está muito caro, né? Então eu não vou É, comprar essas moedas da porcaria, não, ficar no meu Bitcoin. com E se eu certeza. puder, compro, aproveito a promoção e compro mais Bitcoin aí. Massa, massa. E uma pergunta mais específica da sua campanha é como é que a galera aí do teu diretório, do partido, como é que eles têm visto isso? Porque não sei como é o processo, né, do Partido Novo, mas eu sei que vários partidos você precisa submeter ali, né, o seu programa de campanha, ele precisa passar por uma revisão, ele tem que ser aprovado por alguém. Vai ter talvez o Uhum. diretório da tua cidade, do teu estado, né, da tua região, e que você vai ser autorizado ou não a ser um candidato. Como é que foi Uhum. a recepção do Partido Novo, e dos seus colegas aí, dos outros candidatos, enfim, como é que foi? O Partido Novo, eu acho que é o único partido que exige ficha limpa para se filiar. Então, se você quiser lá se filiar ao Partido Novo, eles vão te submeter lá uma pesquisa lá, e se você tiver ficha limpa, eles vão aceitar. Agora, para ser candidato, tem que passar por um processo seletivo, né? E esse processo seletivo vê se você tem razoabilidade nas ideias, tem uma condição mínima cognitiva, mas tem também a grande preocupação de ver se você é um libertário não, um liberal, né, que tenha posicionamento mais alinhado com as diretrizes do partido. Agora, com relação ao Bitcoin, ninguém me questionou nada com relação a isso, até porque pouca gente lá dentro do novo também conhece o Bitcoin, né? Então, até durante o processo de seleção lá, eu falei que é do Bitcoin, eu falei, mas o que é esse Bitcoin? Até então, que eu não compreendi ainda o que é, né? Então, existe ainda muita resistência a aprender o Bitcoin, né? Sabe que é uma moeda que especulativa, muita gente ganha dinheiro com isso e tal, mas não sabe exatamente para que serve, né? Então, esse também foi um aspecto que eu levei em consideração de soltar minha campanha. Na pior das hipóteses, o pessoal do Novo eu consigo baixar uma estrelinha lá e brilhar na cabeça deles e começar a se preocupar também com isso, né? É o que eu digo, se eu conseguir convencer uma pessoa a estudar um pouco mais sobre Bitcoin, eu já me sinto realizado. E no Novo não foi diferente. Cara, que bacana. E aí, você agora e você me disse que já foi candidato. É o que eu falei, eu já fui candidato em 2018, porque em Uhum, 2017, finalzinho de 2017, conheci o Novo. E eu não uhum. acreditava naquilo que estavam me falando, né? Aí eu me filiei até para ver se era isso mesmo. Aí eu soube desse processo seletivo, que eu duvidei que eles fossem me deixar passar no processo seletivo e me dar candidatura, e eles me deram. Aí quando eu vi, eu percebi, bom, eu sou candidato, e agora, né? Então eu não tinha a menor ideia como é que se fazia uma campanha política, eu nunca fui político, nunca sonhei em ser político, muito menos em ser deputado, nada disso. Então aquela campanha foi o que eu chamo de aprendizado, né?
Entendi. Eu entrei com a campanha achando que eu poderia mudar o mundo, no fim o mundo me mudou de uma forma radical e hoje eu sou esse libertário que eu sou por conta daquela decisão de não acreditar no Ah, novo em 2018. interessante. Alguém perguntou aqui se você conhece o Seja Libertários. É uma proposta de partido, vamos dizer assim, né? De um partido libertário, aparentemente, que ainda não sei se existe assinatura sendo recolhida já. Enfim, alguém fez essa pergunta aqui. Não sei se você conhece. Não, seja libertário eu não conheço. Aliás, nenhum partido libertário eu conheço. Né? O Novo ele tem uma viés mais liberal, mas mesmo o Novo também não tem aquele liberalismo todo, né? Agora, É, libertário não conheço nenhum. Seria marcaram interessante nós aqui. temos. Marcaram aqui, Seja Liber. Enfim, e aí você se vê então como um kamikaze, né? Como um homem-bomba entrando num território. E, ao mesmo tempo, você também precisa do diálogo, né? Caso você seja eleito, você vai ter que lidar ali com propostas de lei, onde você vai querer aprovar, talvez alguma proposta. Então, você vai ter que querer reprovar, talvez alguma proposta, e você vai precisar de apoio de um ou de outro, né? E aí, nesse processo, você acredita, que é possível se manter? Isso é uma pergunta que eu sempre faço, para quando alguém pensa ou fala de se candidatar ou é candidato ou tem oportunidade. Você acha que é possível não se corromper nesse processo de tentar negociar, de tentar chegar em acordos? Eu acho que sim. Só uma correção, eu não sou kamikaze, porque eu quero sair vivo dessa, entendeu? É, Eu não estou lá numa situação suicida, não. Mas, no pior das hipóteses, eu largo a bagaça lá e saio vivo dessa coisa, aí, entendeu? que bom. Mas, enfim, Brincadeira. com relação a me corromper, eu sou funcionário público já de carreira há 35 anos, 35 anos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem por função fiscalizar obras públicas, né? Então, eu já passei por algumas situações de tentar corromper alguma coisa assim, e eram quantias realmente grandes, e não conseguiram, né? Não conseguiram porque eu tenho uma filosofia que aquilo que vem fácil, vai fácil, né? E nesse aspecto também o Bitcoin me atraiu bastante, porque o Bitcoin dá trabalho você conseguir. Você, para entender o Bitcoin, você tem que estudar, tem que correr atrás, não é uma Sim, coisa fácil, não é uma coisa, né? Tem que sim. trabalhar. E o Proof of Work é exatamente isso. Você quer É, ganhar Bitcoin? Ótimo, você até pode ganhar Bitcoin minerando, mas vai dar um trabalho da porra esse negócio aí. Vai gastar uma com puta certeza. energia aí, tem que. Então, Com certeza. não me corromper lá em Brasília, lá eu não tenho essa preocupação. Até porque eu agora estou praticamente me aposentando. O meu salário, que eu teria aqui sem fazer nada agora, com funcionário público e privilegiado que sou, eu também teria lá em Brasília ganhando salário a mesma coisa. Eu não posso ganhar um e mais o outro. Tem que escolher entre um e o outro, né? Então, como os Entendi, dois vão ser praticamente o mesmo valor, então, enfim. entendi. Para você não seria, então, uma coisa de outro mundo, né? Não, não seria uma coisa do outro mundo, não. Seria uma coisa. É aquilo que eu falo, eu estou lá para defender o Bitcoin, a ideia do Bitcoin, a tese do Bitcoin, aproveitando o espaço que poderá ser me dado. Né? Imagina alguém lá na bancada do Congresso, lá na Sim, frente, defendendo as ideias liberais, libertárias e o Bitcoin. Né? Acho que é um legal. sonho, né? Vamos ver. Mas já tem alguém falando sobre isso lá no Congresso? Eu não sei. Tô perguntando que eu não Sobre sei. Bitcoin, eu não conheço ninguém. Agora, liberais já tem alguns, né? Nós temos alguns deputados lá do Novo, já que foram eleitos em 2018, que estão fazendo um trabalho bacana lá, né? Tem um até que Sim, se diz é o coveiro lá, o Gilson Marques, lá de Santa Catarina, é um que se diz que o coveiro das PECs, né? Ele não está lá para criar um projeto novo, ele está lá para criar, revogar as leis absurdas que existem por aí. E fez um caramba. trabalho muito bom nesse sentido, né? E os outros Poxa, 7 deputados também lá do Novo lá também fizeram um trabalho bem bacana com liberando o país em muitos aspectos da burocracia, dos privilégios de muita gente aí. legal, legal, cara. E aí, basicamente, então, você é um cara libertário querendo entrar na política e tentando aí, né, falar, né, sobre o Bitcoin nesse sentido. Mas além do Bitcoin, você tem alguma outra proposta, algo que você quer fazer efetivamente lá dentro? Ou você vai só Bitcoin, 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 Bitcoin? O Bitcoin é a bandeira principal, né? A gente fala que é só Bitcoin, mas pensa bem, se a gente conseguir implantar o Bitcoin, a gente acaba com corrupção, acaba com o controle, a propaganda eleitoral, que são 5,7 bilhões de reais que estão sendo gastos em propaganda para enganar o povo, né?
Então, tudo isso acaba, a corrupção também acaba, de uma certa forma, né? Então, não é uma bandeira pequena, é uma bandeira grande, né? Agora, além disso, tem, é o que eu falei, a burocracia, por exemplo, é um absurdo que o Brasil sofre lá, a gente precisa acabar com isso, né? A tributação também é uma insanidade, eu chamo de inferno fiscal aqui o Brasil, né? Em contrapartida com os paraísos fiscais que nós temos que concorrer, Inferno porque fiscal. é uma insanidade que tem. Então, tem muita coisa para fazer além do Bitcoin, né? Uhum. Qualquer coisa que seja no sentido de diminuir o Estado, de aumentar o desenvolvimento do país, aumentar as condições de trabalho, as condições de fomentar o crescimento do país, eu tô dentro, né? Legal, cara. E aí, vamos lá. Como você financia a sua campanha? Minha curiosidade, se você puder falar, porque eu sei que o Partido Novo não aceita o fundão eleitoral, né? Que chama, né? O fundo partidário. Uhum. Você financia como? Você tem alguém patrocinando? Como é que é? Não, eu tenho um amigo que já me patrocinou, já doou R$ 2.000 para minha campanha e eu doei R$ 10 para minha campanha até agora. Então, Ah, a campanha que eu legal. tenho feito é o que eu estou fazendo aqui, é de boca a boca e contratei uma microagência de publicidade lá para poder me auxiliar no trabalho da divulgação do Instagram, por exemplo. Massa. Mas é tudo do bolso próprio e graças a esse único amigo que teve, por enquanto, de contribuir. Aliás, se alguém quiser contribuir, aceito contribuições aí. Entra lá Legal. no meu site lá que lá tem as informações necessárias lá. Bacana, bacana. E aí, vamos lá, você não aceita o fundo partidário por causa do Partido Novo, né? Correto? O Partido Novo não tem esse fundo partidário, mas você acha que é errado um candidato utilizar esse recurso para conseguir falar de liberdade, falar do assunto? Eu acho que é muito errado usar, é muito imoral isso, você usar o dinheiro do povo, que poderia estar sendo usado em educação, saúde, uma coisa assim, usar para fazer propaganda, né? E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, né? E com relação a isso, no começo achei uma demagogia do Novo fazer essa questão de não usar o dinheiro público, né? Mas depois eu percebi o porquê que está, que existe uma ideia muito bacana, que é o Partido Novo, que tem uma frase que eu gosto muito, né? Se você não paga por um serviço, você não é o cliente, você é o produto, né? Então, o Partido Novo ele segue a risca isso daí e ele só existe porque existe alguém financiando por trás e esse pessoal tem a decisão de uma hora não financiar mais e o partido acaba com isso, né? Então, o partido necessariamente para ele existir, ele tem que ser fiel às ideias dele, fiel a que trouxe os patrocinadores, né, os contribuintes, né, os Sim, filiados. E se ele não se mantiver alinhado com isso, ele desaparece. Não tem por que existir o novo, seria só mais um partido, né? interessante. Então, nesse Entendi. aspecto, eu acho muito interessante. Tem que preservar essa regra e, por mais que dificulta e dificulta muito a nossa campanha por conta disso, né? É muito desleal a campanha, né? Até a campanha para presidente, né? Não sei se você acompanhou o debate que teve. O Luiz Felipe Dávila, né? Exatamente, né? Teve o debate lá e uma hora ele perguntou para a senadora Soraya e ela Foi. falou: nem todo mundo tem o teu patrimônio que para poder financiar a campanha, né? Só que ela está gastando em 2 meses de campanha 40% que o Felipe Dávila, que tem realmente uma condição financeira favorável, levou a vida inteira para acumular. Veja, Caramba. veja a disparidade, né? Então ela fala de boca cheia que ele é rico e ela não, mas ela está gastando 40% do que ele conseguiu ganhar a vida inteira. Não Então, para a sabia. gente ver como é desproporcional essa política de financiamento de campanha, né? E Interessante, tem cara. mais, acaba financiando muita regalia, né? Os caciques dos partidos são verdadeiros marajás, porque esse dinheiro não tem o menor controle, não tem fiscalização, não presta conta praticamente para nada, né? Sim. Então é uma puta sacanagem com o povo isso daí. Imagino, imagino. E você acredita que um dia o Partido Novo ele possa tomar uma postura? Você acha que é possível? Não sei. Acho que isso pode acontecer, dele tomar alguma postura favorável em relação ao Bitcoin? Eu tenho certeza que sim, né? Porque é muito alinhado com o que o Novo pensa. Ele só não tomou a frente ainda porque muita pouca gente dentro do Novo conhece o Bitcoin, né? A hora que conhecer, vai se encantar e vai falar o que eu falo, né? Até pouco tempo atrás, para mim, o Novo era a melhor alternativa que nós tínhamos para poder mudar o país. Depois que eu conheci o Bitcoin, eu coloquei o Novo em segundo lugar. Acho que o Novo tem uma proposta interessante, vai fazer relevância lá na frente, vai ser relevante na frente, mas o Bitcoin é a minha maior esperança, minha quase certeza de que teremos um mundo bem melhor graças ao Bitcoin. Vai ter que juntar as duas coisas, né? É o que eu estou tentando fazer, mas Não é fácil, é, não. é,
É complicado o Bitcoin, que é muito disruptiva, é muita inovação ao mesmo tempo, né? Então, e Sim. eu fui muito tempo arrogante, então eu sou solidário com esse povo todo que tem um pouco de resistência a aprender Bitcoin, mas eles vão, ou na dor ou no amor, eles vão aprender um dia, não tem jeito. Eu sou Legal, de boa. legal. Deixa eu saber, você conhece o livro Bitcoin Red Pill? Conheço. O livro é um livro fantástico, né? Os dois autores lá, o Renato Amoedo e o. Como é que é o nome? O Alan Até Schran. entrevista. Ele mesmo, né? É um livro muito didático, muito fácil, muito direto, né? Legal. E, e o legal é que eles liberaram, né, o PDF. copyright, né? Então eles mesmos, acho que eles mesmos É, publicaram os PDFs do livro lá, espalhou para todo mundo lá. Embora tem gente ganhando, vendendo esse livro aí, mas é um sim. livro imperdível, né? Tem que ler esse livro aí. Legal, cara, legal. Se você for eleito, eu quero que você chegue lá no Congresso e mande todo mundo, ó, leia o livro Bitcoin Red Pill. Pô, seria maneiro. Seria maneiro. Para mim, se tu fosse eleito só para isso, já tava muito legal. Ia ser muito divertido. Tá prometido, o primeiro discurso que fizer lá em cima, eu vou levar o livro lá do Renato lá. Que legal. Que legal, cara. Massa, massa. E como é que tá a campanha, assim, de fato? A divulgação, os eleitores, como é que tá isso? Uhum. Olha, tem os dois lados, né? O pessoal que não conhece Bitcoin não quer nem ouvir falar de política, não quer saber de nada, não dá nem com amigos para a gente começar a conversar, né? Agora, em contrapartida, o pessoal que conhece Bitcoin, vê o meu nome Bitcoin, né? O Fiusa Bitcoin lá, pô, cara, que legal, aí vem se interessar, fala que vai apoiar, ajuda, acaba divulgando. Então tá Legal. vindo toda hora gente que eu não conheço, dando maior apoio aqui, dando força aqui. Nesse aspecto é legal, é bem motivador. Massa, massa. E vamos lá, como que você conversa com alguém que não conhece o Bitcoin? Com o pessoal que eu não conhece novo, fala assim, você já conhece o novo, né? Põe de É, camiseta laranja lá e vira tenta até perguntar, piada. né? Aham. E o Bitcoin, eu falo a mesma coisa. Você já conhece o Bitcoin? Eu falei, já ouvi falar. Não, você conhece o Bitcoin, que uma coisa é ouvir falar, outra coisa é você conhecer. O dia que você Sim. conhecer o Bitcoin, você vai pirar, que você vai ver que. E é bem, acho que bem feliz essa comparação, né, do Red Pill, né? Aquela cena do Neo lá como é que chama lá, o outro personagem? Morpheus. O Morfeu entregando a opção das pílulas, qual que ele vai querer escolher, né? É bem isso mesmo, né? A hora que a gente escolhe a pílula vermelha e começa a dar o Bitcoin, o mundo inteiro se clareia de tal forma, a gente passa a ser um outro nível e vê o quanto a gente é escravizado pelo sistema, né? O quanto é problemático isso tudo e o quanto o povo está completamente vendido. É um gado imenso que está indo para batedouro lá sem ter a menor noção, né? É nesse aspecto que eu falo que o Bitcoin é a salvação da humanidade e a gente tem a obrigação moral, espiritual, seja lá qual for a obrigação, de espalhar essa ideia de fazer cada vez mais gente aderir ao Bitcoin por uma questão de dignidade humana, não é nem questão de sobrevivência, é dignidade humana mesmo. Massa, Fiuza, cara, a gente já falou de energia, a gente já falou da sua trajetória um pouquinho, a gente falou do que a galera do Novo achou sobre o Bitcoin, alguns, né, que você conheceram, que você conheceu, que te conheceram. Agora, uma pergunta que eu gosto de fazer e que ela é um pouco complexa, mas você acha que é possível qualquer pessoa, de qualquer posição política ou qualquer ideologia adotar o Bitcoin? Acho que sim. Acho que a pessoa política lá também alguns estão antenados, né? E já tem, com certeza já deve ter gente que já deve ter comprado Bitcoin, já deve estar se inteirando do assunto lá. Talvez não tenha caído a ficha do quão poderoso ele pode ser, mas com o tempo vai aprendendo, vai. Essa mesma conversa que nós estamos tendo agora aqui, e a hora que chegar neles lá, eles vão, peraí, o que esse cara está falando aí? Começa a investigar o Sim. assunto e vai ver que os dias dele estão contados, né, dos políticos, de uma forma geral. E a minha ideia é justamente essa, poder tirar o poder que é excessivo dos políticos, né? Eu acredito muito na federalização do país. O que é isso? É trazer o poder para as prefeituras, mais poder para cá, onde a gente mora, e não tanto lá em Brasília, né? Sim, E o Bitcoin é poderoso nesse aspecto, né? Também. sim. Então, tudo que puder fazer com que o poder se aproxime mais do povo e quem tem um poder bem menor do que tem hoje, né?
É o Uhum. caminho que eu quero fazer, é o caminho do liberalismo, do libertarianismo também, né? E aí, vamos lá. Você acredita na federalização, né? Na descentralização do poder, para que cada estado possa decidir um pouco mais, com mais autonomia, né? Assim como é nos Estados Unidos, Uhum, né? E lá é interessante, porque você vê alguns estados que já têm uma legislação bem flexível em relação ao Bitcoin, né? E outros não. uhum, Você vê que o Texas hoje é uma potência da mineração aí de Bitcoin no mundo. E eu espero, né, que eu gostaria muito que o Brasil inteiro tivesse já aí uma legislação bem favorável ao Bitcoin. Mas, se isso não for possível, talvez com a federalização pode ser que algum estado tenha, né, outro estado não tenha. uhum. E aconteça assim como lá, onde pessoas mais interessadas nisso, né, vão em direção àquele local ali. Quem não gosta, vai para um outro canto, né? Acho uma proposta Exatamente, é. interessante nesse sentido. Eu acho bem legal. E aí você estava comentando, né, sobre a questão da teoria dos jogos. Lá no começo você falou que quem começar a adotar o Bitcoin logo vai se beneficiar, quem começar a se ligar logo, né, no que é, no que isso significa, quanto antes melhor. E no Uhum, final, você falou que vai haver um desespero, né? As pessoas vão estar, enfim, talvez vendo ali as moedas fiduciárias desabarem, vendo, enfim, tudo isso acontecer. E você acredita, que vai acontecer uma transição inevitável para uma sociedade que a gente chama de hiperbitcoinizada, né? Ou uhum. você acha que isso pode dar errado e que o Bitcoin pode falhar e pode acontecer alguma coisa no meio do caminho? Eu não gosto muito de fazer previsões assim a longo prazo, porque a chance de errar é muito grande, né? É. Mas analisando fundamentos, sobretudo do sistema monetário atual, né, o fiduciário, ele é por desenho, ele é uma coisa fadada ao fracasso, né? Uma hora vai estourar. Então, o que aconteceu na Venezuela, o que está acontecendo na Argentina, na Turquia, Sri Lanka, tudo isso daí, que é o colapso do sistema monetário, é o que eu imagino o destino final de todas as moedas, todas as potências, né? Inclusive. Só que o que vai variar é a velocidade com que isso vai acontecer, né? Então, aqueles países que conseguirem controlar a emissão de moedas, conseguirem controlar a inflação, têm uma vida um pouco mais longa que os outros, né? Mas invariavelmente vai acontecer porque está acontecendo emissões de moeda de uma certa forma descontrolada e crescente, né? Então, eu acho que é inexorável o sistema monetário atual quebrar e antes disso o Bitcoin acabar sendo uma alternativa bastante viável e quase salvadora desse sistema, né? Então, é o que eu falo de novo, na dor ou no amor nós vamos entrar no Bitcoin, mas que é inexorável, eu acredito que seja. Você acredita que a adoção do Bitcoin, ela, quanto antes a gente conseguisse acelerar esse processo, a gente conseguiria acelerar essa crise ou evitar essa crise, ou apaziguar, amenizar essa crise? Então, porque adotando o Bitcoin, por exemplo, ele vai facilitar, por exemplo, a sonegação de impostos, né? E a sonegação de imposto é muito ruim para o governo. Então, ele É, vai ter que aprender a ter um controle fiscal para poder diminuir os impostos, para poder diminuir a sonegação. Só que pior que a sonegação fiscal é o que eu chamo de voto com o pé. É o pessoal que acaba percebendo que aquele país está inviável, acaba mudando de país e a gente perde muita gente com boa capacitação, né, de pessoal que é bem instruído, pessoal que é quase um empresário por vocação, acaba mudando de país porque não consegue assistir sossegado o que está acontecendo aqui. tem uma E fuga de esse pessoal é cérebros, justamente o que né? nos interessa mais, né? Então, eu, nesse aspecto que eu acho que o Bitcoin, quanto mais nós assumirmos o Bitcoin, mais beneficiário nós vamos ser, porque vai, de uma certa forma, forçar o governo a ser uma coisa que seja interessante, que nós contribuamos, que sejamos de fato contribuintes, né? Não de forma coercitiva como tem sido feito, né? Legal, vamos lá. Sejamos aquela frase que eu falei antes, você não paga pelo produto, né? Você não é o Você cliente, você é o produto, é o né? Quando você... produto. Então você acredita que o Bitcoin ele vai catalisar, né, acelerar um processo aonde os estados talvez vão se tornar voluntários? Vou acabar, né? O Estado como a gente conhece hoje, Ele não é é que pode parecer um voluntário. absurdo, pode parecer um absurdo, mas se a gente analisar a história da humanidade como um todo,
O Estado, como nós conhecemos hoje, é uma coisa bem recente, né? E não estamos num momento estanque, né? Nós estamos num processo que está acontecendo, né? As mudanças estão acontecendo. E as tecnologias, elas são disruptivas, né? Eu usei o exemplo lá atrás lá da imprensa de Gutenberg, mas a internet é um exemplo bem recente agora aí de como ela democratizou a informação, né? Com certeza. Então, até pouco tempo atrás, nós vivíamos condicionado ao que as grandes mídias nos informavam, né? Não tinha a outra forma de conhecer os fatos, né? E Sim. agora não. E isso vai ter um impacto importante na nossa sociedade, não dá para saber exatamente qual vai ser, mas que não vai ficar da mesma forma, já não está mesmo, né? E a pandemia não tem a capacidade de alterar o rumo, mas ela tem a capacidade de acelerar as tendências, né? E nós vimos isso de uma forma bem intensa nessa pandemia toda aí, como a descentralização da informação foi importante e está sendo importante, né? E o Com Bitcoin é a certeza. mesma coisa. O Bitcoin, uma hora o pessoal vai acabar percebendo. Não precisamos de que toda a massa adere atrás do Bitcoin, mas basta um certo número crítico de massa para poder controlar e o Hum. resto a boiada vai atrás, né? E é uma coisa que Entendi. vai ser violenta, vai ser quase de um dia para o outro isso daí, né? Quando, eu não Sério? sei se vai ser. Você acha que vai ser um momento, vai ser como uma panela de pressão, assim? Eu acho que sim, porque nós estamos vivendo uma panela de pressão, né? A gente pagar quase 50% de imposto é uma insanidade, né? O povo está muito mal informado ainda, né? Uhum. Mas quem para pensar, começa a analisar o que é o sistema fiduciário, o que é o sistema político que nós vivemos, né? E não só no Brasil, mas no mundo inteiro, acaba percebendo o quanto está sendo escravizado e não tinha noção disso daí, né? Então eu acredito que muito em breve essa panela vai estourar. Espero que não seja tão dolorosa, né? Porque normalmente esses processos são realmente dolorosos e que a gente acaba assumindo na boa, preventivamente o Bitcoin acaba amenizando essa dor toda, né? Sim, legal, legal. Vou fazer uma pergunta também nesse sentido, então. Você acredita que o Bitcoin ele vai ser, como alguns chamam, uma grande transferência de riquezas? Ou seja, ele vai beneficiar, né, alguns que talvez hoje estão bem distantes de terem um bom poder aquisitivo? Ou você acredita que, assim, é imprevisível saber o que vai acontecer e pode ser que os mais ricos, né, só comprem Bitcoin e continuem mais ricos, os mais pobres vão, né, talvez não conseguir aí essa quantidade de Bitcoin, vão ter que trabalhar para conseguir, enfim. O que que você acha? Não, eu acho que está acontecendo já. Você pega as mulheres lá do Afeganistão, por exemplo, por questões religiosas, elas não podem ter conta corrente, não podem trabalhar, não podem ter nada. E acabam não tendo liberdade nenhuma. Então, já existe alguns movimentos lá que está tendo uma bitcoinização das mulheres do Afeganistão, né? E já contaminando também os homens, né? Que os homens também não têm tanta liberdade lá, né? E são pessoas que estão absolutamente desprovidas de qualquer proteção, não tem sistema bancário, nada disso daí, e o Bitcoin está trazendo essa possibilidade, né? Eu falei lá do FedMine, por exemplo, está surgindo na Nigéria, né? Com comunidades que são absolutamente desbancarizadas, né? Desprotegidas nesse aspecto, e estão sendo acolhidas pelo sistema Bitcoin. O Bitcoin tem esse aspecto muito democrático, né? Ele pode agregar qualquer pessoa que seria refutada no sistema bancário atual, né? Então, eu vejo com muito bons olhos a possibilidade de fazer uma maior distribuição de renda, né? A maior criação de facilidade, de condições para todo mundo, do que do sistema atual. Legal. Você falou sobre a questão tanto da imprensa quanto da internet, né, enquanto catalisadores de transformações sociais. Uma coisa que eu acredito, cara, que eu costumo falar também, é que por mais que a gente esteja empolgado aí com o Bitcoin chegando, vindo trazer transformações totalmente inesperadas, né, para nossa sociedade, a gente tem que lembrar que a internet ainda está se expandindo, né? A Uhum. internet ela ainda não chegou para bilhões de pessoas no mundo hoje, a gente não tem internet. E é muito legal, eu fico muito impressionado como que potencialmente, né, potencialmente falando, o Bitcoin ele já chegou em locais onde a internet nem chegou ainda. Então, um dos projetos mais legais que eu vi recentemente é o projeto Manchakura, Machancura, alguma coisa assim, eu posso estar enganado, mas é um projeto lá da África, né? A gente, inclusive, fez uma matéria bem recente sobre ele no nosso site, Boletim Bitcoin, aonde as pessoas conseguem fazer transações, né, via Lightning Network, né? Então, são transações, até microtransações de poucos satoshis,
Uhum. e são completamente instantâneas, né? E essas transações elas são realizadas de maneira offline, através da tecnologia GSM, né? Que é uma tecnologia usada por aqueles celulares antigões. Então é como se Uhum. fosse um SMS. Não é exatamente um SMS, não, mas é algo nesse sentido. É bem parecido com SMS, cara. E isso já funciona em alguns países da África: Zâmbia, Malawi, Nigéria, Quênia, Tanzânia, enfim, alguns outros países por ali. Acho que na África do Sul também. E, cara, eu fico fascinado com o potencial que isso tem, né? Tanto de você pensa em um imigrante que saía da África para trabalhar na França, na Alemanha, na Inglaterra, e para ele conseguir juntar uma grana e mandar aquilo de volta, ele já ia pagar as Uhum. remessas internacionais. E os familiares deles, que às vezes moravam em uma zona muito afastada, teriam que se deslocar quilômetros até chegar no posto bancário mais próximo, e correndo alto Uhum. risco, né? De ser assaltado, esse tipo de coisa. Então, assim, caramba, ver o tamanho do impacto humanitário, né? Que o Bitcoin pode ter, eu acho fascinante, cara. Eu fico fascinado. Eu fico fascinado. Então, isso que eu acho interessante, porque se eu fosse do outro lado do balcão, do sistema do Banco Central, uma coisa assim, eu ia criar um sistema facilitador ao máximo, agregar o máximo possível de pessoas para poder protelar o surgimento do Bitcoin, né? Pois Mas os é. caras fazem exatamente o contrário. Os caras parecem que fazem de tudo para poder promover o Bitcoin. Os maiores promotores do Bitcoin são justamente o sistema bancário, que é ineficiente, o governo, que é ineficiente, os impostos, que são ineficientes. Eu falo como exemplo a Dilma. A Dilma foi o nosso maior garoto de propaganda do sistema libertário que teve no Divulgadora. país, né? Exatamente. Não fosse ela, eu talvez não seria hoje o candidato, não seria hoje o liberal que sou, porque foi tanta atrapalhada que ela fez, não é possível. Alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, e foi aí que me moveu a conhecer todo esse começar todo esse movimento, né? Engraçado. E eu vejo que o Bitcoin vai crescer não por conta da tecnologia do Bitcoin, que é fantástica, sem dúvida, mas por conta da ineficiência do sistema monetário que nós temos, do sistema de pagamento que nós temos, e o Bitcoin vai preenchendo onde ele puder, ele vai acabar preenchendo esse espaço deixado vazio aí e vai acabar crescendo Boa. inexoravelmente. Boa, boa. Isso me leva para outra pergunta, cara, que vai no sentido de que, assim, e se eles conseguirem captar o desejo das pessoas no sentido de ter uma moeda sem taxa e instantânea, assim como já funciona através do Pix, e existem os planos aí para o real digital, né, que seria uma CBDC, né, uma Central Bank Digital Currency, uma moeda central, Uhum, uma moeda digital de um banco central. Que você uhum. acha disso? Você acha que essa tecnologia ela é perigosa? Você acha que ela pode ajudar o Bitcoin? Você acha que ela pode atrapalhar o Bitcoin? O que você acha? Ela é perigosa no sentido que eu vi, por exemplo, lá na China. Alguns experimentos que já estão fazendo na China é, por exemplo, a questão da validade do tempo da moeda, né? É uma coisa que não existe isso ainda hoje, né? Para Então o fazer o cara governo gastar, né? distribui exatamente, olha, você vai ganhar o Auxílio Brasil, por exemplo, mas você tem uma semana para gastar esse dinheiro, senão você perde. E é justamente isso que nós não queremos que aconteça, né? Essa preferência temporal aí a gente tem que ter um pouco mais de poupança, a gente tem que reaprender a poupar, coisa que no Brasil ninguém tem essa cultura, porque a inflação é tão perceptível que as pessoas têm ansiedade enorme de poder pegar o dinheiro e já gastar em seguida, porque sabe que daqui a pouco não vai valer a mesma coisa, né? Sim. E é por isso que nós não criamos poupança, e por isso que nós estamos sempre vivendo em busca de crédito, né? A gente está sempre correndo atrás de crédito e não atrás de poupança, né? E é a poupança que faz Verdade. realmente o país crescer, né? Então, o Bitcoin também nesse aspecto ele vai nos trazer esse ensinamento de reaprender a poupar. No tempo dos nossos avós que guardavam dinheiro debaixo do colchão, que não tinha o menor problema, né? Que era uma coisa bem mais simples, não tem aquela coisa. Hoje todo brasileiro é um investidor. Se não for um investidor, ele não sobrevive, né? Ele não é mais um Sim. poupador. Ele tem que saber o que está vendendo mais, qual a bolsa que está, qual a ação da bolsa que está valendo mais, o Bitcoin, qual a moeda que vai ser o pico em setembro, entendeu? Aquele que É. mais vai ser o pico em setembro aí, porque tem essa cultura mesmo implantada no brasileiro, que é uma judiação, né? Não Sim. temos a cultura da poupança. Sim, sim. E não há um incentivo, assim, também da parte do próprio Estado. Talvez seja o ponto de oportunidade que a gente, que está aqui desse lado, do lado do Bitcoin, deva atacar, né? Para fazer as pessoas perceberem que há uma saída, né? Que há Uhum. um caminho, né? Para elas no longo prazo.
E aí Um caminho você, bacana, né? e aí você já tem aí essa iniciativa muito corajosa, né, de se candidatar em relação a falar sobre Bitcoin. E como que tem sido a recepção dos Bitcoiners, né, da galera Bitcoinera? Os bitcoinheiros, e com razão, eles desconfiam um pouco da minha candidatura, porque o Bitcoin não precisa de um político para poder defender lá, né? Pelo contrário, ele quer mesmo é que o político se ferre, né? Até por conta de toda a história política que nós temos no país, né? Sim, E eu acho uma pena essa percepção, porque política ou é a guerra, né? A gente tem que tratar sempre a política uma coisa boa, é uma coisa inevitável e necessária, né? E mesmo lá no Congresso Nacional, por mais má fama que tem, mas eu conheço muitos deputados que são gente realmente corajosa, gente do bem, que está querendo lá fazer a diferença, que querendo que o país melhore, entendeu? entendi. E é por esse caminho que vai ser o menos doloroso, né? Então, que o Bitcoin virá, eu não tenho a menor dúvida, mas se não for através da política, não for através da conversa, do convencimento, da forma espontânea, será da forma dolorosa, né? Nenhum político perverso vai deixar perder o poder sem espernear, sem agredir ninguém. Vai ser uma coisa muito terrível o rompimento, né? Então, quanto mais liberais a gente colocar lá, mais gente do bem, mais gente empenhada em mudar o país numa boa, melhor para nós, né? Muitos países cresceram dessa forma, né? Não havia Bitcoin, mas havia políticos corretos, havia política correta lá, e com isso cresceu. Então, eu acho que é um caminho viável ainda, não é a minha maior esperança, a minha maior esperança, como eu disse lá atrás, é o Bitcoin, mas é uma via importante, uma via que nós não devemos desprezar. Interessante. E eu vou fazer uma pergunta aqui meio alfinetada, mas não é para você, é para alguns liberais, que eu vi recentemente um grupo, não vou citar o nome aqui, mas um grupo liberal postou no Instagram, falando dos benefícios do Pix, que o Pix é uma iniciativa liberal, ou tem Uhum, enfim, algo nesse sentido. E enquanto o Pix já é visto, né, por uma boa parte dos bitcoinheiros como um predecessor aí, né, uma préviazinha do real digital, de uma CBDC. uhum. Você acha que o Pix ele mais ajuda ou mais atrapalha o Bitcoin, cara? O Pix mais ajuda, porque ele, de uma certa forma, já está mostrando ao povo como é que vai ser o Litecoin, o Light Network, né? Então, é muito parecido o sistema de pagamento lá, é instantâneo, tão instantâneo quanto, né? E tão barato quanto, quer dizer, praticamente de graça, né? Então, nesse aspecto, eu acho que ajuda muito. Agora, o CDBC, não tenho a menor dúvida que ela surgiu quando o Zuckerberg, lá do, como é que chama lá, o do Facebook, lá o dono do Facebook, Ah, o Zuckerberg, o Zuckerberg, ele quis criar a moeda dele, lembra o Libra lá, o a Libra do Libra, Facebook sim. ali? Aquilo deixou os bancos centrais do mundo inteiro de cabelo em pé. Imagina, não sei quantos bilhões de usuários, de repente, numa moeda alternativa lá, É, era centralizada, mas era fora do controle dos governos. sim. Ali começou a surgir a ideia da criptomoeda para os bancos centrais, os Interessante. CDBCs. Então, o Pix é uma prévia do CDBC, né? É um sistema de pagamento, não é uma moeda, mas é uma prévia boa e está funcionando bem, realmente funciona bem, né? É uma coisa interessante, facilitou muita gente, né? Tirou aquelas taxas absurdas, imagina pagar 15 mil reais um TED, 15 reais um TED, né? Eu pagava isso de taxa, né? Para cada Doideira. TED que eu fazia. Doideira, né? Então, nesse aspecto, foi muito positivo para o povo e vai ajudar o Bitcoin nesse aspecto, porque vai ensinar o pessoal a mexer com o Bitcoin, com o sistema no smart, como é que chama? No smartphone, fazer toda a transação bancária, né? QR Code ali, né? E você Exatamente. vê que no cenário atual, ou no cenário próximo, o Partido Novo ele se oporia a um real digital? Depende do que está por trás, né? O Novo, por exemplo, ele foi contra a privatização da Eletrobras um tempo atrás, e o pessoal achou que isso não era nada liberal, mas se você visse que havia por trás daquela lei que começou boa, lá no Ministério da Economia, e o que se tornou essa privatização, ela se tornou um verdadeiro disparate, né? Então, por isso ele foi contra aquela privatização, aquela lei de privatização específica, né? Entendi. Então, com relação ao CDBC, depende de como ela vai ser apresentada, o que está por trás de tudo isso daí,
Mas eu acho que vai ser uma coisa inexorável, né? Porque a tecnologia é bem mais fácil de fazer, mais fácil de dar. Hoje em dia, você ter dinheiro, né? Eu peguei dinheiro lá para dar para minha filha lá, e fiquei com dinheiro na mão, não conseguia pagar em lugar nenhum, ninguém tinha troco para nada. É, Então, já está, de uma certa forma, já está tudo digitalizado, né? é verdade. Tem Então, lugar que você eu ia não pagar, consegue. eu ia pagar um estacionamento lá no shopping, lá não tinha uma pessoa para receber o dinheiro, só tinha maquininha, essa maquininha só aceita cartão, né? Então, É, aí eu me dei conta que já existe o CDBC na prática, né? de certa forma, sim, cara. De certa forma, sim. Uhum. É. Pô, eu acho que é isso. A gente já conseguiu conversar sobre bastante coisa aqui, cara. E eu quero que você deixe aí para o pessoal suas considerações, seus contatos, redes sociais, para quem quiser te acompanhar também. Maravilha. Bom, queria agradecer, Igor, pela oportunidade aí, Isso. excelente conversa, bom bate-papo aí. Só faltou uma Massa. cervejinha aqui para a gente estar É, num e ambiente tá mais calor, perfeito viu? aí. Tô bebendo água aqui, Aham, por isso. aham. Mas, enfim, como eu disse, Fiusa Bitcoin, né? Meu nome de urna, meu número é 3003, mas é só para o pessoal de São Paulo, né? Quem quiser votar no 3003 dos outros estados, vai ajudar algum candidato lá, mas tudo bem. Sempre, do novo, pode ter certeza que é sempre um bom candidato, né? A minha trajetória é o que nós falamos aqui, desse tempo todo aqui, e não estou aqui para aproveitando o Bitcoin para ser candidato, mas estou aproveitando a minha candidatura para promover o Bitcoin. Tenho bastante orgulho disso, independente do resultado, acho que o trabalho está sendo bastante válido. As pessoas que já me ouviram, já começaram a estudar o Bitcoin, já é um número acho que eu já achei bastante razoável, né? Então já me sinto vitorioso nesse aspecto. E estou aí à disposição de todo mundo aí. O nome Fiusa Bitcoin você encontra no Instagram, no Facebook, no Twitter, no site fiusabitcoin.com.br. E meu WhatsApp, para quem quiser anotar aí, é 11 95. Ixi, esqueci. Depois te dou, você coloca no crédito aí. Esqueci o nome do celular aqui. Acho que é 952, bom, não vou lembrar agora aí. Tranquilo, sem problema, sem E problema. aham. E estou à disposição aí, Igor. O que vocês precisarem de mim, será um prazer Beleza. imenso falar. Fala de Bitcoin é comigo mesmo aí. Pode, é um assunto que me agrada muito aí. Agradeço, querido. Gente, muito obrigado por assistirem e acompanharem até aqui. Não deixem de se inscrever no nosso canal, darem um like aí, Uhum. compartilhar esse vídeo. Seguir a gente no Instagram, Boletim Bitcoin, no Twitter, Boletim BTC. Assistam os vídeos anteriores, assistam os próximos, caso já tenham próximos aí no futuro. E um abraço para todos vocês. Até mais. Até mais aí. Um abraço.